Como você se relaciona com o dinheiro? Você controla ou é controlado por ele? Para vocês que moram aqui no Japão, quando chega no final do mês, sobra algum dinheiro na conta de vocês? Ou sobra o quanto vocês gostariam? Se a resposta for não, no vídeo de hoje eu mostro como eu faço para controlar o meu dinheiro e não deixar que ele me controle. E com certeza isso me ajudou a acumular um valor que eu não imaginava conseguir em um pouco mais de 3 anos de Japão. Para quem não me conhece, eu sou a Eri e nesse meu canal dou várias dicas de como viver no exterior. E agora, como eu tô no Japão, vou dar mais dicas sobre o Japão. Então, hoje eu vou disponibilizar uma planilha de controle financeiro adaptada ao Japão, totalmente gratuito para vocês. E aí eu vou preencher ele junto com vocês para vocês entenderem como ele funciona. Mas, gente, uma coisa muito importante é que mais do que preencher a planilha, o mais importante é ter claro na sua mente alguns pontos. Então, o primeiro ponto que eu quero que você tenha claro é se você realmente está disposto a controlar o seu dinheiro, porque não adianta só falar que você quer e não tentar de fato. Então, para isso, eu proponho que você faça a seguinte reflexão. Faça essa seguinte pergunta para você mesmo. Por que eu trabalho tanto, dedico tanto tempo da minha vida para receber um salário, mas eu não dedico um tempo para não perder ele? Então reflita, por que você se dedica 1/3 ou até metade da sua vida para ganhar dinheiro trabalhando, mas não se dedica nem 30 minutos na semana ou no mês para cuidar do seu dinheiro? Porque é importante ganhar o dinheiro, mas também é importante saber não perder. Então, durante a minha jornada aqui no Japão, trabalhando na fábrica, depois eu trabalhei no Gemba, na construção de usina de painel solar, até entrar numa multinacional. Mas na época que eu trabalhava na fábrica, no Gemba, eu via muita gente trabalhando, fazendo muito zangueu todos os dias. E chegava no final do mês, a pessoa falava que não tinha dinheiro. E quando eu perguntava com que a pessoa gastava, ela simplesmente me respondia, com nada. Ou que não sabia onde que estava o dinheiro. E muitas vezes eu via elas pedindo adiantamento do salário, Então foi aí que eu vi que tinha alguma coisa de errado. Porque assim, como que eu trabalhava a mesma quantidade de horas, sempre tinha dinheiro sobrando no final do mês e a outra pessoa não? Claro que tem vários fatores, como ter filho, enviar dinheiro para o Brasil, tem vários dependentes e tem outros vários gastos que são essenciais, mas o ponto que eu queria chegar é que a pessoa não tinha claro para onde ia todo o dinheiro. Então, o segundo ponto que eu queria que vocês refletissem é sobre isso, Você tem claro para onde o seu dinheiro está indo? Ou você tem claro do porquê que não está sobrando o quanto você gostaria? Porque talvez seja a hora de você cortar gastos ou aumentar sua renda de alguma forma. Então, se quiser, pause esse vídeo, anote essas reflexões no papel para você ter claro e quando você fizer essa reflexão, seja sincero com você, tá bom? Então, depois de refletir sobre isso, a gente vai para a prática. Essa prática que eu vou fazer hoje com vocês consiste em fazer o diagnóstico, ou seja, entender os gastos grandes, fixos, os gastos essenciais, não essenciais, os mini gastos que vocês têm. E aí aqui entra a planilha que eu comentei com vocês no começo do vídeo, que eu vou disponibilizar. Então, ela serve para você enxergar onde que o seu dinheiro está indo. Então, essa planilha você precisa fazer todos os meses até você entender para onde vai o seu dinheiro, tá bom? E, gente, você não vai mudar de vida sem organização, você não vai ter o controle da sua vida, do seu dinheiro, sem ter comprometimento e sem se dedicar para isso, Então, como Einstein disse, insanidade é continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Então, vai dar trabalho, mas precisa ser feito, tá bom? Então, vou compartilhar a planilha na tela com vocês e durante a explicação eu vou falando algumas coisas para vocês não se desanimarem. Essa planilha que vocês estão vendo, que eu estou deixando disponível para vocês, primeira coisa que vocês têm que saber é que o que está em cinza não pode ser mexido, tá? Então, aqui não pode ser mexido, aqui não pode ser mexido, aqui não pode ser mexido, tá bom? Tudo que tiver em cinza não pode ser mexido, o que tiver em branco você pode editar. Então, a primeira coisa que a gente vai colocar são as entradas, quanto que entra de dinheiro para você. Salário líquido de, escreva o nome da pessoa, escreva o seu nome aqui se você estiver controlando a sua vida financeira, tá? Aqui, salário líquido de outra pessoa, número 2, se caso você é casal e vocês dividem as contas e fazem tudo juntos, coloca a renda e o nome da pessoa aqui também. Então, vamos supor aqui que o salário líquido de ele é 250 mil, que eu acredito que a maioria das fábricas hoje em dia é por mais ou menos esse valor, Não tenho muita certeza, mas pode ser que seja. Aí, bônus de, vamos supor que você ganha um bônus de 15 mil. Então, coloca aqui 15 mil. Pronto, então aqui tá. E aí, caso você tenha rendas extras, você escreve aqui. Agora, o mais importante são as despesas. As despesas a gente vai começar aqui como essenciais, fixas,
Então, moradia, aluguel, você gasta quanto? Normalmente as pessoas pagam em torno de 60 mil quando tá na fábrica, eu acho. Então, coloca 60 mil. Taxa de casa, às vezes você tem uma taxa extra de casa que tem que colocar, valor da água. Muita gente descontado do dolerite direto da fábrica, o valor da água, do gás. Então, ou você separa o valor da água. Então, se os 8 mil dos 150 mil tá descontado, você coloca aqui que o seu salário líquido é 158 mil e 8 mil de água. Caso você não queira fazer separar esses valores, você não precisa separar, tá? Mas eu aconselho você separar sim os valores, porque aí você consegue saber quanto que você tá gastando com água, gás, luz, para saber se você consegue diminuir um pouco esses gastos. Ou às vezes fazer uma comparação de que mês que você gasta mais água, que mês que você gasta mais gás, que mês que gasta menos. Imposto de residência provavelmente já vai estar descontado direto do olerite aqui, se tiver, não precisa pôr. Tá? Porque é o salário líquido aqui. Caso você pague por conta, você escreve aqui. Investimento. Gente, investimento é uma parte que eu deixei aqui, mas eu acredito que muitos de vocês ainda não investem, porque o primeiro passo normalmente é fazer o controle financeiro. Mas a partir do momento que você tem esse controle financeiro, consegue ver quanto que você consegue juntar de dinheiro, é essencial que vocês comecem a investir. Vocês sabem que no Brasil, principalmente, a inflação é de 2 dígitos, o seu dinheiro perde valor. Então, você tem que saber proteger o seu dinheiro da desvalorização da moeda, você precisa fazer o dinheiro render para você. Então, a partir do momento que você tem esse controle financeiro, o segundo passo é você aprender a investir e estudar sobre educação financeira e investimentos, tá bom? Então, essa parte aqui, ó, primeiro e segundo mês deixa em branco, mas a partir do terceiro ou quarto mês já começa a investir e estude para isso. Então, aqui, esqueci de comentar, no supermercado, seja em qualquer compra que você fizer, guarde todas as notinhas e faça a soma para você colocar quanto que você gasta no mês. Ah, mas vai dar trabalho. Vai dar trabalho. Gente, como eu falei no começo do vídeo, a gente não consegue ter resultados diferentes se a gente não mudar. E assim, não vai dar um trabalho absurdo, você precisa pegar, separar as notinhas, fazer a somatória assim e colocar o valor final. E quanto que você gasta de tempo para somar suas notas na calculadora, né? Normalmente gasta uns 15 minutos para você fazer isso e você precisa colocar esse valor aqui, você já tem um controlezinho de quanto você gasta de cada coisa. Aí agora vamos para diversos, compras, roupas, relógios, bolsas, quanto que você gasta? Mais ou menos 50 mil no mês? Combustível, gasto mais ou menos 8 mil no mês. Farmácia, combine, gente, combine. É um ponto muito importante. Porque assim, ao longo desses 3 anos trabalhando na fábrica, depois trabalhando no Gemba, né? Eu trabalhei na usina de painel solar, até entrar na multinacional. Quando eu estava principalmente nesses 2 primeiros lugares, nos primeiros anos, na fábrica, no Gemba, eu via muita gente realmente gastando no combine, né? Não tô falando que não é para gastar no combine, mas imagina só se você gasta, por exemplo, não sei, 1.500 ien todo dia no combine, todos os dias que você vai trabalhar, dá quase 40 mil no final do mês, né? Dá 39 mil no final do mês. Então, às vezes você pode estar pensando, nossa, eu tinha 40 mil, 50 mil na minha carteira, na minha conta, do nada eu não tenho. Por que será que eu não tenho? Eu não gastei com nada. Às vezes são esses pequenos gastos com combine ou de Rohan Bike e essas coisinhas. Tô falando que você não pode gastar com isso. Longe disso, tá, gente? Mas a partir do momento que você tem claro quanto que você gasta no combine, no restaurante, você começa a ver, nossa, não sabia que eu gastava tudo isso no combine, talvez eu possa diminuir, tá bom? Então, vou deixar aqui 40 mil aqui, caso você gaste, sei lá, mais de 1.000 ien por dia no combine. Então, aqui você vai preenchendo os gastos, Netflix, Amazon. Se você assiste só Netflix, não usa muito a Amazon Prime, às vezes tá na hora de você cancelar a Amazon, tá? Mas não deixem de ter alguma coisa de lazer para vocês, que é importante também para sua sanidade mental. Celular. Gente, celular eu gasto 2.980 para internet ilimitada e ligação ilimitada. Se vocês gastam mais que isso, vocês sabem que vocês podem diminuir, tá bom? O valor. E aí aqui no final, você consegue ver o total das despesas essenciais, que é a soma aqui. O total das despesas diversas, que é a soma aqui. E o total de despesas no geral, total. Vou colocar aqui o mercado gasta 80 mil no mês. E no restaurante, 30 mil no mês. E aí vai. Então tá, aí a segunda coluna aqui, ó, o que você tem que colocar é o sim ou não. Então, se você colocar um N, vai ficar vermelho, se você colocar um S, vai ficar verdinho. Essa pergunta é, desse valor aqui, né, você consegue reduzir? Você acha que você consegue reduzir? Se for sim, você coloca sim, S e Enter, ele vai ficar verdinho. Se for não, você coloca N e Enter e vai ficar vermelhinho, tá bom? Então, moradia, 60 mil.
Vê se você consegue reduzir. Se você acha que é impossível reduzir esse valor de aluguel, então coloca não. Mas assim, às vezes é bom você viver um degrau abaixo do que você pode viver. Então talvez seja uma boa ideia também repensar se o seu aluguel estiver muito caro, consumindo muito do seu salário, talvez ir para um lugar um pouco mais barato, tá? Então você tem que analisar a sua situação, o que você realmente quer. Eu, por exemplo, moro numa kitnet até hoje. Eu não precisaria estar morando numa kitnet, mas eu moro porque para mim essa moradia é o suficiente e eu gosto dela. Eu prefiro economizar na moradia para ter mais dinheiro viajando, porque eu gosto de viajar, do que gastar com moradia. Então eu faço esse balanço, né? Então faço esse equilíbrio para eu conseguir fazer o que eu realmente gosto. Então assim, moradia você consegue reduzir? Se for que sim, você coloca que sim aqui. Se for que não, você coloca que não. Supermercado, você consegue reduzir? Às vezes você pode ir para o supermercado um pouco mais barato todos os meses. Ou ir comprar coisas na promoção, né? Água você consegue reduzir? Talvez deixar de tomar banho de ofurô todos os dias, talvez, não sei, né? O gás. E aí vai. Compras você consegue diminuir? Sim. Combine, você consegue diminuir? Sim. Supermercado, vou colocar aqui que não. Então aí você vai preenchendo toda essa coluna com sim e não para você saber o que você pode reduzir ou não, ou tentar reduzir. Então, se você colocou sim, se tá verdinho, se sim, quanto você quer reduzir? Então, por exemplo, eu pago 60, eu vou procurar um lugar que o apartamento é 50 mil, então quero reduzir 10 mil do valor do aluguel. Aqui água, pago 8 mil, quero reduzir para 7 mil o valor da água pelo menos, então eu vou reduzir 1.000 ienes. Compras, eu gasto 50 mil? Não, para mim 30 mil é o máximo que eu quero gastar. Então você vai reduzir 20 mil desses seus gastos aqui. Combine, eu gasto 40 mil no Combine por mês, não. Se você gasta 40 mil no mês do Combine, e se você tem um salário de 250 mil, é praticamente 1/5 do seu salário, né? Então, se você trabalha 25 dias no mês, são 5 dias de trabalho para pagar o seu Combine. Então, essa planilha é bom para você conseguir ir comparando. Nossa, tenho que trabalhar 5 dias para pagar meu Combine, eu tenho que trabalhar 5 dias para pagar não sei o quê. Então, essa é uma planilha muito boa, assim, para você conseguir visualizar e fazer essa comparação. Nossa, eu tô trabalhando 5 dias para isso, eu tô fazendo zangueu todos os dias para pagar isso. E aí você consegue ter essa visão. Então combine, não vou gastar 40 mil no mês, então vou gastar 20, então eu quero reduzir 20 mil do Combine. E assim você vai preenchendo aqui. E aí, sobre essa questão aqui dos gastos, tem uma frase que eu gosto muito, bem conhecida, o Will Smith até falou ela uma vez, né, que ela fala assim: muitas pessoas gastam dinheiro que não tem para comprar as coisas que não precisam para impressionar pessoas que não gostam. Então, quando você for ver esses seus gastos, principalmente não essenciais, veja se é realmente para você ou se é para você mostrar para os outros. Veja se é realmente algo que tem valor para você ou não, né? Então, isso é para você entender se realmente você está comprando para você, ou se é para os outros, ou se é por um momento específico na hora de impulso, tá? Então, continuando na planilha aqui, agora a gente vai entender de fato o que está acontecendo com a sua vida financeira, que é essa parte aqui em cinza que não pode ser mexida. Se você tiver esse salário aqui, uma pessoa só, se você tiver 2 pessoas, vai ter um outro salário aqui. Mas se você tiver o salário de uma pessoa só, tem isso de gasto, no final do mês vai te sobrar negativo, não vai te sobrar nada, na verdade você vai estar menos 13 mil. Se você conseguir reduzir esses valores que você falou que você consegue reduzir, vai te sobrar 40 mil quase, 39 mil. Então isso aqui é para você saber, nossa, se eu reduzir isso, eu consigo acumular tanto. Se eu reduzir aquilo, eu consigo juntar um pouco mais. Tá bom? Aqui, ó, quando eu falo de reserva de emergência, é porque assim, a gente não sabe o que pode acontecer. No dia seguinte você pode perder o emprego, você pode entrar numa pandemia de novo, você pode acontecer várias situações inusitadas e você precisa de uma reserva de emergência. Normalmente eu coloco a reserva de emergência como 6 vezes o valor das suas despesas essenciais que você precisa para sobreviver. Então aqui é o valor de 6 meses. Você precisa ter essa reserva de emergência aí para você ficar mais tranquilo com a sua vida, tá bom, gente? Se você não tiver, sempre estiver no limite, você vai estar sempre estressado com isso. Inconscientemente às vezes, tá? E aí, se vocês verem aqui na planilha que vocês não têm mais onde cortar os gastos e que você tá no negativo, você vai ter que procurar uma renda extra ou aumentar sua renda. Vai exigir comprometimento, vai exigir dedicação, mas nada vai mudar, como eu disse no começo do vídeo, nada vai mudar se você continuar a fazer a mesma coisa, o que você sempre fez. Se você acha que não consegue trabalhar mais, você tá fazendo muito zangueô, às vezes é a hora de você dedicar um pouco mais de tempo para os estudos, né? Aumentar sua capacitação, sei lá, estudar inglês, estudar japonês, aumentar a capacitação de elétrica, aumentar a capacitação de maquinários, você ter licenças, para você conseguir aumentar a renda no setor que você quer, tá bom? Às vezes não adianta fazer só zangueô, porque nosso horário é limitado, nossas horas são limitadas, nosso cansaço físico é limitado. Então, melhor do que você trabalhar mais horas é você ganhar mais por hora.
Tá bom? Então, assim, talvez vai demorar um ano para você conseguir se capacitar para aumentar a sua renda, mas esse um ano pode fazer a diferença para sua vida em 30 anos. Então, você se dedica um ano para ter mais renda, uma renda maior ao longo dos 30 anos. Então, não se esqueça disso, porque foi exatamente o que eu fiz. Eu comecei trabalhando na fábrica, depois entrei no Gemba, me capacitei, eu comecei a conhecer as pessoas, comecei a estudar bastante. E hoje eu trabalho numa multinacional. Então, se lembre disso. Às vezes, mais importante do que cortar os gastos é também aumentar a renda. E uma coisa que vocês têm que se lembrar é que a nossa vida não é só pagar as contas, né? É realizar sonhos, metas, objetivos, ou seja lá como você chama o que você quer. Então, é realizar aquilo que você quer de verdade. Por isso que, por exemplo, nessa planilha também, eu também coloquei uma aba para vocês colocarem aqui, ó, sonhos e metas, para você escrever nessa planilha também o que você quer. Pode ser num papel também, se você quiser, mas nessa planilha você vai colocar o valor, o orçamento ideal para você conseguir atingir seus sonhos. Então aqui você precisa meio que colocar o esforço que você vai precisar fazer para concretizar esse sonho objetivo. Num primeiro momento, você pode até se assustar, mas aos poucos você vai ver que ela vai se tornando realidade e aí você vai ficando cada vez mais motivado. Tem uma frase que eu gosto também bastante, que ela fala assim: todos os homens sonham, mas não do mesmo jeito. Aqueles que sonham de noite nos recessos empoeirados de suas mentes acordam no dia seguinte para descobrir que seus sonhos eram vaidades. Mas aqueles que sonham de dia são os homens perigosos, pois podem atuar em seus sonhos com os olhos abertos e torná-los realidade. O que eu quero dizer com essa frase? É que você tendo a noção de quanto que você gasta, você tendo a noção do que você quer, você pode tornar isso aqui que você está planilhando ou que você está escrevendo uma realidade, não somente um sonho. Então aqui nessa planilha eu vou dar um exemplo. Aqui você vai escrever sua meta. Quero viajar para a Europa daqui 2 anos, daqui 3 anos quero viajar para a Europa. Esse é o seu sonho. Ah, é um sonho de curto prazo? É um sonho de curto prazo. Bota seu sonho de curto prazo aqui, tá bom? O que você precisa para você juntar para ir para a Europa? 300 mil. Em quanto tempo você quer ir para a Europa? Em 2 anos. Quanto que você precisa juntar por mês? 12.500. Lembrando que o cinza você não pode mexer. Então você precisa juntar 12.500 por 2 anos para conseguir juntar os 300 mil. Caso você já tenha aqui, por exemplo, sei lá, você já tem 50 mil guardado, então você só precisa de 250 mil. Então em vez de colocar 300 aqui, você vai colocar 250 mil, tá bom? Quando eu vim pro Japão, a minha meta era 21 milhões, porque a minha meta naquela época era juntar 1 milhão de reais. Então eu queria 21 milhões em 5 anos, tava eu e meu esposo, então eu precisava juntar 350 mil, então em 5 anos eu teria os 21 milhões. Só que claro que a gente tem a inflação e claro que a gente tem a desvalorização da moeda. Então o que eu fiz? Ao longo dessa minha jornada, juntando dinheiro, eu também estudei finanças. Então eu consegui proteger o meu dinheiro para não perder muito para a desvalorização da moeda, para a inflação. Por exemplo, hoje eu tenho meus investimentos todos dolarizados. Por isso que na planilha de gastos eu falei para vocês que é importante vocês saberem investir. Então estudar para saber investir também é muito importante nessa sua jornada, tá? E aí aqui você vai escrevendo aqui, eu quero, sei lá, 10 milhões em 5 anos. Escreve aqui, 10 milhões em 5 anos. E aqui é caso você queira alguma coisa por mês, né? Então, quero 120 mil, em 6 meses você quer 120 mil, precisa guardar 20 mil por mês para você ter esse dinheiro. E aí vocês podem até estar falando, nossa, mas isso aí é só dinheiro? Na vida não é só dinheiro. E de fato não é. Se o seu sonho é ter uma vida tranquila, passar mais tempo com a família, aproveitar os pequenos momentos, ter saúde, providenciar o melhor para os seus filhos, para sua família, quanto que você precisa para isso? Porque você precisa de uma tranquilidade financeira para conseguir focar no que é importante para você. Se for família, vida, seja lá o que você considera importante, você precisa ter uma tranquilidade financeira. Para mim, por exemplo, é ter liberdade financeira, liberdade geográfica, mas eu também, meu sonho é poder prover o melhor para os meus pais que estão ficando mais velhos, o melhor para os meus futuros filhos. Então, isso para mim é um sonho, né? Isso para mim é o que eu quero de verdade. E eu tô chegando perto disso. E eu defini o que é importante para mim. E para eu conseguir atingir isso, eu preciso realmente de uma estabilidade, uma tranquilidade financeira, por isso que eu faço esse controle financeiro, por isso que eu faço investimento. E assim, não vai ser fácil e nem vai ser simples, mas como eu disse antes, a gente não consegue atingir as coisas se a gente não se mover para conseguir atingir. E eu não tô falando para você trocar o presente pelo futuro, como muitos falam, né? Afinal, a gente tem que viver a vida.
Mas a gente tem que entender que alguns sacrifícios têm que ser feitos para a gente conseguir atingir o que realmente queremos. Eu digo isso porque, assim, eu sou uma pessoa muito poupadora e eu tenho vários sonhos que eu pretendo realizar. Por exemplo, atingir, como eu falei, a minha liberdade financeira, geográfica. E hoje eu faço vários sacrifícios e eu me dedico bastante para que isso se torne realidade. E a verdade é que eu tô chegando cada vez mais perto disso. Então, quais foram os meus sacrifícios? Por 2 anos, todos os meus dias de folga, praticamente, foram usados para aumentar meus conhecimentos, para que eu conseguisse me inserir no mercado de trabalho que eu consegui, para aumentar o meu salário que eu consegui aqui no Japão. E aí eu também estudei finanças durante a minha folga para que eu pudesse fazer o meu dinheiro render. Então foi cansativo, foi difícil, teve momentos que eu quis desistir, mas persistir foi a melhor escolha que eu fiz. Porque hoje eu consegui atingir coisas e valores que antes era só um sonho. Então, ao longo dessa jornada, me sacrifiquei bastante, mas eu não deixei de viver a minha vida. Por exemplo, eu gosto muito de viajar, então eu sempre separava um dinheiro para isso, né? E ter o controle financeiro me ajudava demais, porque eu sabia que aquele gasto era consciente, eu sabia quanto que eu podia gastar, sabia quanto de dinheiro eu tinha. E para mim, isso é liberdade. E viajar, para mim, é uma forma de ter clareza de pensamento e me faz continuar a caminhar, a lutar. Por isso que viajar para mim sempre foi muito importante. Tem uma frase que eu gosto bastante, que é assim: todo mundo quer viver em cima da montanha, sem saber que a verdadeira felicidade está na forma de subir essa montanha, subir essa escarpada. E então eu aproveitei demais essa minha caminhada. Foi difícil, claro que foi difícil, mas eu tive várias conquistas, eu tive várias experiências, eu tive várias comemorações. E eu tenho muita gratidão pela caminhada que eu fiz. Eu agradeço demais tudo que eu conquistei, toda essa minha caminhada. E quando eu digo pra você aproveitar também o presente, não se focar só no futuro, é totalmente diferente de você ter recompensas imediatas a todo momento. O que eu quero dizer é que você pode aproveitar o presente com aquilo que você tem, no momento que você pode, mas com a consciência que não é sempre e nem a todo momento. É com a consciência de que algumas vezes a gente tem que dizer não para nossas vontades momentâneas para a gente atingir o que a gente sonha. Tem uma outra frase que eu gosto bastante que ela fala assim: o sucesso não nasce do sonho, o sucesso nasce do acordar. Então, primeiro, transforme o seu sonho em um objetivo. Depois, faça o seu objetivo se tornar realidade através das suas atitudes diárias. Seja disciplinado, seja obstinado pelo resultado. E se dê uma chance. Uma frase que eu tô falando muito pra mim mesma é: se dê uma chance. Toda vez que eu quero desistir, eu falo: não, se dê uma chance. Se você se der essa chance hoje, daqui 3 anos você vai se agradecer. Então, assim, eu cansei de falar assim: se eu tivesse me dado essa chance há 3 anos, hoje eu poderia estar numa situação diferente. Eu cansei disso. Então, hoje eu me dou essa chance para daqui 1 ano, 2 anos, alguns meses eu chegar e falar assim: nossa, ainda bem que eu me dei essa chance. Porque é a sua vida, gente. Então, se dê a chance de conseguir concretizar os seus sonhos ou o que você quer. Então esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, dá um curtir. Se vocês ainda não são inscritos, se inscrevam e compartilhem, porque eu acho que pode ajudar bastante a comunidade que vive aqui no Japão, que quer crescer, que veio aqui por uma oportunidade melhor, uma vida melhor. E eu acho que esse tipo de conteúdo pode ajudar bastante o pessoal aqui, tá bom? A planilha vai estar disponível na descrição, então é só vocês baixarem. Vocês não podem editar direto, vocês têm que fazer o download antes de começar a trabalhar em cima dela. Toda vez que você for preencher essa planilha, eu aconselho você a assistir esse vídeo para vocês terem um pouco mais de incentivo e tirar todas essas dúvidas aqui. Às vezes eu não consigo responder todo mundo nos comentários, então assistam o vídeo caso vocês tenham alguma dúvida da planilha, tá bom? Então se cuidem, gente, é isso. Beijo, tchau!